Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Confira a seguir 25 dados curiosos muito interessantes. Este é o remo de guerra, um esporte polaco onde duas equipes remam em sentidos opostos no mesmo bote. Ganha a equipe que cruzar primeiro o limite do meio. Se lembra do cabo de guerra? É disputado com uma corda em terra firme. O remo de guerra é uma versão parecida, só que mais divertida e cansativa. Neste vídeo, podemos ver como são feitas algumas cenas de certos filmes onde querem simular que os objetos se movem sozinhos. Como você pode ver, é uma técnica muito comum nos filmes de terror. Na verdade, a técnica que cria estes efeitos é bem simples. São utilizadas telas verdes e truques de computador na pós-produção. O resultado? Aterrorizante. Estas são as estranhas luvas de dedo mecânicas e gigantes. São fabricadas pelo estadunidense Gary Fay. Não é possível comprá-las em lojas, pois cada par é feito com as medidas exatas do cliente, para que funcione perfeitamente. A ideia é que o usuário possa sentir que as luvas articuladas são uma extensão de seus dedos. Este vídeo parece fake, mas é completamente real. Aqui podemos ver como funciona um fenômeno físico chamado vórtice de von Karman. Trata-se de um padrão repetitivo de vórtices rodopiantes causado por um processo conhecido como derramamento de vórtice, que é responsável pela separação instável do fluxo de um fluido em torno de corpos contundentes. Aqui podemos ver que à medida que o caminhão se move, desloca o ar, exercendo força suficiente para levantar a caixa, que por sua vez é muito leve. Este edifício funciona à base de algas. Sim, você ouviu bem. Esta curiosa estrutura de 4 andares se encontra na Alemanha e gera combustível para se autoabastecer. Isso é possível graças a 129 painéis repletos de microalgas que transformam energia solar em biomassa, na qual pode se converter em biogás. Essas plantas absorvem o calor e geram sombra. Assim, conseguem manter o interior do edifício fresco, além de isolar o ruído externo. No entanto, construir essa estrutura custou 6,5 milhões de dólares. E então, dificilmente veremos outro edifício como este. Você sabia que é possível ferver água sem que ela esteja quente? Você pode comprovar isso com apenas uma seringa. Não precisa de agulha e também não é uma experiência perigosa. Basta encher o tubo de água de forma que sobre um pequeno espaço vazio. Você deve tampar a ponta da seringa com o dedo para que não entre mais água e nem ar. Para fazer a água ferver, você só precisa puxar o êmbolo da seringa. Isso ocorre devido à mudança de pressão, gerando vapor na água. Você sabia que os pandas são tecnicamente carnívoros? É bem possível que isso nunca tenha passado pela sua cabeça, uma vez que só vemos pandas comendo bambu. Seu DNA os classificam como da família dos ursos, cuja dieta consiste de carne em alguma porcentagem. Mas não é o caso dos pandas. Eles se alimentam unicamente de bambu. Esta peculiaridade se deve a uma adaptação ao seu hábitat nas montanhas da China, onde esta planta é abundante. Embora esses animais ainda tenham um intestino carnívoro, sua dieta é totalmente vegana. A piton reticulada é um dos animais mais perigosos do mundo. A razão disso é seu enorme tamanho e sua capacidade de sufocar as vítimas até a morte. Geralmente, as pitons medem até 4,5 metros de comprimento. Além do mais, tem uma mandíbula poderosa no qual devora suas presas com muita facilidade. É melhor manter distância. Cruzar seu caminho pode ser fatal. Este é o Pontiac Ghost, o primeiro protótipo de carro transparente da história. Foi fabricado em 1939 e introduzido pela General Motors numa exposição de projetos futuristas em Nova York. A lataria do carro permite vê-lo através de toda a carroceria, e apesar desta excentricidade, o veículo era perfeitamente funcional. Foi leiloado em 2011 e foi vendido por $380 mil a um colecionador estadunidense.
Você sabia que a forma característica das batatas Pringles esconde um segredo matemático? Em 1970, foi solicitado ao químico responsável Frederick John Bauer uma solução para que essas batatas pudessem ser empilhadas no pote cilíndrico. Então Frederick teve uma brilhante ideia. Ele pensou que se as batatas fossem planas, quebrariam com muita facilidade dentro do pote. Então decidiu que elas fossem feitas em formato de paraboloide hiperbólico, que é amplamente utilizado na arquitetura devido à sua alta resistência a fraturas. Você sabia que originalmente os pneus eram brancos? É porque a borracha natural é dessa cor. No início do século XX, os fabricantes aplicavam substâncias para fortalecer o material, e isso os deixavam ainda mais brancos. Este costume mudou em 1917, quando começaram a utilizar fumaça de carvão para melhorar a durabilidade dos pneus. Essa substância bloqueava os raios ultravioleta e permitia uma melhor aderência à estrada, reduzindo o desgaste do pneu. Então, pouco a pouco, os fabricantes mudaram o acabamento para a cor preta. Esta é a fotografia de uma gota d'água do mar ampliada 25 vezes. Isso que você vê são larvas de caranguejo, ovos de peixes, vermes marinhos, entre outros micro-organismos. Esta imagem foi tirada pelo premiado fotógrafo da National Geographic David Lichtwager. Foi uma amostra que ele tirou de uma praia do Havaí. Agora você vai pensar 2 vezes antes de engolir água do mar. Você já ouviu falar nas rêmoras? É um peixe com um estranho aparato de sucção localizado em sua cabeça. Ele o utiliza para se aderir em animais marinhos maiores. Fazem isso para não gastar tanta energia no deslocamento e também aproveitam para se alimentar dos restos de comida deixados pelo seu transporte. Geralmente, é possível ver alguns espécimes ligados a tubarões, mas também foram vistos em tartarugas, arraias e até em barcos. No entanto, algumas rêmoras adultas abandonam este comportamento e preferem nadar sozinhas. Esta é a maior casa de boneca do mundo. Tem um impressionante valor de 8,5 milhões de dólares. É uma estrutura de 2,7 metros de altura, com 29 quartos e uma coleção de mais de 10 mil peças de arte em miniatura. Tem lustres, painéis vitrais de ouro, pintura a óleo, lareiras e outras excentricidades. Esta casa de boneca é considerada um pequeno museu, porque as peças que se encontram dentro dela foram fabricadas por artesãos de todo o mundo. Você já se perguntou por que o nariz dos cães são tão úmidos? Isso é devido a uma camada de muco que eles secretam para perceber melhor os odores. Sua língua também desempenha um papel. A maioria dos cães lambem os focinhos para provar as substâncias que se aderem a eles. No entanto, não é algo que todas as raças podem fazer, devido à forma de suas cabeças. Por exemplo, se você tem um pug ou um bulldog, vai perceber que seu nariz é mais seco que de outros cães de outras raças. Você sabia que os macacos que vivem em zoológicos preferem o barulho da cidade? Mais precisamente do trânsito da cidade. É o que descobriu um estudo realizado na Finlândia. Os pesquisadores instalaram sensores no parque para que os primatas escolhessem os sons que gostariam de escutar. Os sons eram ruídos de trânsito, natureza e chuva caindo, ruído zen e música para dançar. Os ruídos de trânsito foi o ganhador. Sempre que ativavam esta opção, os macacos dormiam e os que permaneciam acordados ficavam quietos. É porque o som dos pneus barulhentos se parece mais familiar para eles. Na natureza, os macacos usam assobios, guinchos e ruídos agudos para se manterem em contato. Você sabia que algumas aranhas possuem pequenos sapos de estimação? Este comportamento inesperado é devido a uma questão de sobrevivência. As tarântulas são perfeitamente capazes de matar e comer esses anfíbios, mas elas não fazem isso com a espécie de sapo boca estreita. Primeiro, porque sua pele tem um gosto muito desagradável devido às suas toxinas. E segundo, porque essa espécie a ajuda a proteger seus filhotes de pequenos insetos, como as formigas. Por outro lado, o sapo não se afasta da tarântula. Ele aproveita a proteção oferecida. Essas árvores foram praticamente destruídas por pássaros, e especificamente por exemplares de cacatuas negras, um gênero de aves que só habita na Austrália. Elas se alimentam de larvas que podem facilmente encontrar dentro dos troncos de pinheiros e eucaliptos. Então, não hesitam em destroçar as árvores
usando seu forte bico. Por esta razão, são consideradas como pragas em algumas regiões. No entanto, também podem comer frutas, sementes e nozes, então as chances de acabar com as florestas da região são bem baixas. Você sabia que as células são capazes de resolver labirintos muito melhor do que os humanos? São muito eficientes em encontrar saídas. Esses micro-organismos vivem dentro de nossos vasos e estão acostumados a navegar em cada estrutura do corpo humano. Isso só é possível graças à quimiotaxia, um sistema de sinal químico que as ajuda a prever o caminho correto. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!